Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um filme que eu assisti há muito tempo atrás na aula do professor Marcelo Coutinho, na época que eu ainda fazia a pós-graduação lá na ESPM em São Paulo. É um filme que me chocou na época e me marcou muito, e eu não sei por que uns acontecimentos trouxeram ele à tona de novo na minha cabeça, né? O nome do filme é Arquitetura da Destruição. É um filme que trata sobre propaganda nazista, trata sobre toda aquela problemática, né? Não vou entrar em detalhes. Enfim, o que mais me marcou naquele filme não foram os fatos narrados, né? A sequência da história trágica que a gente conhece, horrorosa, mas um ponto que eu não conhecia da história do Hitler, que é o fato dele ser uma pessoa interessada em artes, né? Ou potencialmente ter querido um dia ser artista. O professor, na época, falou assim que a gente deveria prestar muito atenção como a gente julgava as pessoas. Por quê? Porque na narrativa do filme estava descrito que Hitler havia tentado 2 vezes ingressar na Academia de Belas Artes de Viena. E como para os julgadores ele era um artista medíocre, né? Medíocre comparado com os artistas da época e medíocre, sei lá por que critério, né, que eles usaram para dizer isso, o Hitler ficou sem dinheiro, né, já que ele sobrevivia apenas de viver cartões, postais que ele fazia, aqueles quadrinhos que ele vendia por ali, né, e teve que ingressar no exército. O resto é essa história trágica da humanidade. Eu me lembro que eu fiquei meio mexida, porque a observação do professor era no sentido de que talvez o excesso de severidade daqueles julgadores tivessem sido os verdadeiros culpados de tudo que aconteceu com os judeus, com um monte de coisa, né? Eu não estou aqui fazendo julgamento de valor também, né? De que sim ou que não. Eu acho que isso até deveria merecer um filme, né? O que passou na cabeça daquelas pessoas e como elas se sentiram depois de ter feito um julgamento sobre uma pessoa pirada, né? Que desencadeou uma série de acontecimentos, né? Horríveis. Bom, até outro dia eu pensava somente nessa questão do julgador, né? Da severidade, de etc, etc, de como a gente julga mal, de como a gente usa os nossos critérios, né? Não usa critérios objetivos, na verdade, para falar. Não olha o outro como o outro, né? Olha o outro como a gente vê o outro. E, e por acaso me veio na cabeça a parte do aprendiz, né? De quem está do outro lado, quando está tentando alguma coisa e tenta uma vez, tenta duas, tenta três, não consegue. Muitas vezes a gente coloca objetivos, né? Metas altas demais para as nossas, não para as nossas capacidades, mas para as nossas, para o nosso crescimento como ser humano, né? E é por isso que a gente não consegue. E é por isso que a gente se frustra, né? Também, muitas vezes, a gente tá batendo na porta errada. Bate, 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 bate na porta e fica insistindo num ponto até que a gente perceba que a gente precisa abrir o leque, abrir o leque, abrir o leque, né? Para que outras coisas aconteçam, né? Então, o que até o outro dia era para mim só a lição do professor, né? Professor julgador, passou a ser a lição também do aprendiz, né? Eu comecei a ver que existem dois lados. A gente não pode sempre terceirizar, né? Culpar o outro pelo que acontece com a gente. Nunca, aliás, né? A gente tem que assumir a responsabilidade das coisas, né? Para crescer como ser humano, a gente precisa abrir a nossa mente. A gente não precisa sempre insistir na mesma coisa. Talvez, se aquele pintor medíocre, né, como narrado, né, no filme, tivesse continuado como um pintor medíocre e aceitasse isso, e os que tivessem em volta dele aceitassem isso,
talvez a história do mundo tivesse sido outra, né? Talvez a gente pudesse olhar, né, e ter aprendido mais. Mas enfim, como a gente não pode mudar o que já aconteceu, agora é a chance de mudar o daqui para frente dentro de cada um de nós, né? Tentar aprender quais são os nossos limites verdadeiros, não nos impor condições que forcem a nossa própria natureza, né? E tentar também deixar Deus agir dentro da gente para que a gente perceba, né, o que realmente pode nos satisfazer como ser humano e o que nos vai fazer crescer como alma. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigada.